programa Nosso Direito em Ação, hoje visitando uma região especial na região leste de São Paulo, que é a região de São Miguel Paulista. E claro, o programa sempre aborda assuntos importantes ao profissional do direito, aos advogados, enfim, a todos os profissionais, promotores, desembargadores. Na verdade, o programa fala sobre as questões que envolvem a justiça no país. E hoje, claro, visitar uma região como São Miguel Paulista, por que não falar com o presidente daquela subseção, que é o Carlos Augusto Costa, presidente por 2 vezes daquela subseção. Como vai, Carlos? Tudo bem, Leopoldo, meu amigo Leopoldo. Quero, em primeiro lugar, agradecer aí ao convite do programa Nosso Direito em Ação, pela sua pessoa. Estamos aí à disposição para darmos uma palavrinha com o seu público e, no que formos indagados, procuraremos nos incumbir dessa tarefa da melhor forma possível. Aliás, Carlos, falasse dos advogados de São Miguel Paulista, essa grande liderança que você representa nessa região. Pensar nos advogados, é claro, é pensar nessa gestão que você vem desenvolvendo e outras que já desenvolveu. Agora, mais do que falar de gestão, gostaria que você abordasse no primeiro momento, pensando a nível de região, até para o telespectador que está nos assistindo, para que ele soubesse como está a situação dos advogados aí na região, essa situação de isolamento, de pandemia, essa situação que traz aí uma série de reflexões para todos nós. Ok, verdade, Léo. Essa crise, essa pandemia atinge tudo e a todos, infelizmente, né? Não só em São Paulo, no Brasil, como mundo afora. Infelizmente, é uma situação pela qual ninguém de nós nunca passou, nenhum dos brasileiros, ninguém no mundo, na verdade, né? Porque quem por acaso tenha enfrentado a febre espanhola lá, a gripe espanhola por volta de 1920, 1918, por ali, 100 anos atrás, quem era vivo naquela época, mesmo quem era vivo naquela época não lembra de nada, não sabe de nada, não pode dizer que teve essa experiência, né? Pode ter sofrido as consequências, né? Por seus pais, seus parentes, seus familiares, mas viver pessoalmente uma pandemia, ninguém nunca viveu, né? No mundo todo, né? Assim, como falei, até uma pessoa centenária não lembra de nada, não sabe, né? Era bebê, era recém-nascido na época. É bem verdade que a AIDS, por exemplo, também é considerada uma pandemia. Só que a forma de contágio é outra, como sabemos, né? E não se alastrou a gravidade que tem sido aí o coronavírus, né? Então, além de uma pandemia, é uma pandemia, assim, novidade para todo mundo, né? É um bicho estranho para todo mundo, né? Agora, e a nível de profissão, quer dizer, isso abalou bastante a vida dos advogados aí na região, Carlos, na sua opinião? Como de uma forma geral, né, Léo? Nós mantemos as nossas reuniões com os presidentes da capital, são 13, né? Presidentes de subseções da capital, e a gente temos nosso grupo, fazemos nossas reuniões também telepresenciais, sempre que tem a reunião da nossa seccional, também telepresencial, lógico, né? Então, sempre nesses dias nós nos reunimos também para alinharmos nossas reivindicações, nosso posicionamento em toda a capital, né? E Sim, como eu tenho você sabe, acompanhado, inclusive, que o Dr. Caio Augusto, a OAB de São Paulo em si, vem desenvolvendo uma série de comunicações com as subseções, vem desenvolvendo diálogos importantes com as subseções em si estão conversando bastante, tenho acompanhado nas redes as fotografias das plataformas e o trabalho que vem sendo desenvolvido. Agora, o que repercutiu essa questão da pandemia aí na sua região especificamente? Eu diria, o que isso trouxe aí para os advogados? Você recebe muitas reclamações? O que acontece na região? sim, recebemos, Léo. Acredito que muitas eu não diria, mas dentro da normalidade, o que é esperado. Sempre tem os colegas descontentes, os colegas, infelizmente, mal informados, porque toda e qualquer notícia nós divulgamos no nosso mailing. Só que, infelizmente, tem colegas que não são afeitos à leitura de e-mails, não têm o hábito, né? Não gostam, enfim, por variadas razões, não se informam, né? Nós, ainda que trabalhando em home office, como estamos, desde
do início da pandemia, né? Tem colegas que uns não entendem, fazem questão de não entender essa situação, né? Mas nossa subseção, a nossa posição desde o primeiro momento foi de mantermos a nossa casa fechada, até porque mesmo nós temos na nossa casa o espaço CAASP, que consiste na nossa farmácia, no consultório odontológico, né? Esses dois espaços, o consultório e a farmácia. Só que na nossa casa, para se ter acesso à farmácia, automaticamente tem que acessar, tem que adentrar a casa. Não tem como eu manter a farmácia aberta e a casa fechada. Para abrir a farmácia, eu tenho que necessariamente abrir a casa também, a porta principal da casa. É diferente, por exemplo, da subseção da Penha, do nosso colega, nosso amigo Marcelo, que também tem a farmácia lá, mas ele tem como separar uma coisa da outra. Tem como acessar a farmácia da CASP, lá da subseção dele, na sede dele, e manter independente de acesso à casa, né? Uma outra subseção também tem essa opção. Só que em São Miguel não temos, né? Então, infelizmente, embora entendamos que o serviço da farmácia, da CASP, seja importante, mas não por uma questão maior, por uma necessidade maior, um motivo de força maior, temos que manter nossa farmácia fechada. E assim Agora, tem Carlos, sido o tempo todo. Agora, Carlos, essa situação provavelmente trouxe uma inserção dos profissionais realmente agora na era da tecnologia, essas plataformas de comunicação, quer dizer, acho que isso veio para ficar, não é isso? Você acha que aliás, colabora de certa forma, acho que o processo digital e os mecanismos agora adotados em home office pelo Tribunal de Justiça, acho que isso acaba contribuindo com a vida do profissional do direito. Por exemplo, agora através de um e-mail você acessa ali, busca através de um e-mail solicitado a determinada vara criminal, você já tem ali à disposição o número de processo, isso facilita no peticionamento. De certa forma, nós sabemos as dificuldades, mas também há uma série de benefícios com o uso da tecnologia à distância, não é isso? Verdade, Léo. É aquela história, né? Há males que vem para bem. Então, isso, infelizmente, foi dessa forma, tem sido dessa forma, né? Pela absoluta necessidade e falta de opções, é que tem se apresentado essa opção das reuniões telepresenciais, como temos feito, várias delas com a nossa seccional, com a nossa própria subseção, outros colegas, outras subseções também. As subseções, em geral, têm se comunicado, têm se reunido virtualmente, né? Pelas plataformas que se colocam à disposição, que temos à disposição, aliás, né? Então, é uma tendência realmente para o futuro. É uma tendência que veio para ficar. Nesse momento, infelizmente, nesse momento difícil, esse momento necessário, sim, né? A tendência até para que tomemos gosto por elas, né? Nos aprimoremos para poder utilizar essas plataformas, né? Até para a gente evitar também a circulação na nossa capital, né? Colaborar com o trânsito aí, que tem dias que são um verdadeiro caos, né? Então, a gente está aprendendo a fazer isso. E uma vez aprendido essa lição, eu acho que realmente é uma tendência para o médio e longo prazo também, não só no momento. Agora me fala um pouco das ações Agora me fala um pouco das ações da subseção na região, aproveitando essa abertura aqui, porque o canal tem essa abertura de sempre demonstrar, enfim, uma comunicação transparente, buscando que vocês falem, os profissionais falem no programa de forma a levar essa comunicação ao telespectador. Fala um pouco dessa questão do trabalho da subseção de São Miguel Paulista na região, enfim, as ações que a subseção vem desenvolvendo agora nos últimos meses. Ok, Léo. Veja bem, a subseção de São Miguel Paulista, embora leve o nome de São Miguel Paulista, ela abrange, na verdade, o bairro de São Miguel, o bairro de Itaim Paulista e o bairro de Emerito Matarazzo. Esses três bairros juntos, Léo, têm uma população equivalente à de uma Guarulhos, mais de 1 milhão de habitantes, né? Cada um desses bairros tem em torno de 400 mil habitantes. Então, uma Guarulhos. Muita gente, hein? Oi? É muita gente. Muita gente. Guarulhos, como sabemos, é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, só perde para a capital. Então, só esses três bairros
da extrema zona leste da capital, né? Itaim Paulista, por exemplo, já faz divisa com Itaquaquecetuba, né? Então, é a extrema zona leste. Isso só esses 3 bairros. Temos a nosso lado Itaquera, que também tem aí em torno de 500 mil habitantes. E assim vai, Cidade Tiradentes, São Mateus, né? Então, essa é a população dessa extrema zona leste. Então, a nossa subseção, por ser uma área extremamente carente, né, essa extrema zona leste, né, nos permite participarmos enquanto entidade de classe, mas também com os olhos voltados para a cidadania. Nós tivemos a oportunidade, ao longo desses anos que estamos à frente da subseção, da presidência da subseção, levarmos o recado a essa comunidade toda, de que isso eu sempre fiz questão de falar em todos os eventos que participei, que não foram poucos, ao longo desses 4 anos e meio que estou à frente da subseção, levar a informação de que a Casa do Advogado, assim conhecida popularmente, na verdade não é só a Casa do Advogado. E não só em São Miguel, todas elas. Você, como ex-gestor de ordem também, de uma grande subseção como Tatuapé, sabe bem disso, né? Que as pessoas não sabiam que a chamada Casa da Advocacia, na verdade, ela é oficialmente denominada Casa da Advocacia e da Cidadania. Aliás, nesse ponto, é importante destacar o trabalho que vocês, presidentes de subseção, desenvolvem. Aproveitar o telespectador, dizer que todos os presidentes de subseção desenvolvem um trabalho totalmente voluntário. E o Carlos, por exemplo, é um presidente que desenvolve o trabalho ali com afinco, com dedicação, assim como outros presidentes de outras subseções co-irmãs ali na região. Aliás, não dá para falar do trabalho de nenhum presidente, quer dizer, de forma negativa de nenhum presidente de subseção. Eu vejo que a OAB ela tem essa característica de sempre ter ali à frente pessoas de bem, pessoas com coração humano e aberto. É o caso seu, que vem desenvolvendo sempre esse trabalho de forma efetiva. Agora, de qualquer forma, você comenta sobre cidadania, né? Claro que a OAB ela tem esse papel, né? Esse papel importante. Muitas vezes o telespectador assiste e diz: por que presidente de subseção, né? Claro. E aí vem a minha pergunta, Carlos: por que presidente de subseção? Pois Léo, no meu caso especificamente, não foi uma ambição que eu tive, não foi uma pretensão, não foi um projeto que eu tenha feito, que eu tenha pensado. Na verdade, quando eu fui guindado à condição de presidente pela primeira vez, em 2015, eu fui convidado, na verdade, como era costume se fazer em São Miguel, a participar de um grupo, e desse grupo sairia um candidato ou candidatos à presidência da subseção. E eu sempre fiz parte desses grupos. E daí, em 2015, né, eu fui convidado novamente para esse grupo e lá estive com a intenção de realmente apoiar o nome que dali sairia, né? Apoiaria qualquer um dos nomes que participavam daquelas reuniões. Éramos em torno de 30 e poucos, 40 colegas, né? Mas, sinceramente, Léo, mal sabia eu que o nome indicado seria o meu, né? Eu não havia pensado nessa possibilidade. Eu, naquele grupo, tinha colegas que teriam perfeitamente meu voto, não só por ter sido indicado pelos demais colegas, mas eu, por iniciativa própria, votaria tranquilamente em alguns daqueles colegas, né? Mas qual não foi minha surpresa quando esses mesmos colegas que eu via como candidatos propriamente dito à presidência da subseção me apoiaram, indicaram o meu nome, me apoiaram de uma tal forma que eu não tive como negar, não tive como não aceitar, na verdade, porque inclusive o meu amigo, meu colega, o João Pomar, que você conhece, meu grande amigo, né? Ele também, ele era o presidente na ocasião, me pediu também por mais de uma oportunidade. O fato é que eu estava relutante em aceitar, não queria, como disse, não havia pensado no caso, nessa possibilidade, mas os pedidos foram tantos, Léo, que
eu passei a me sentir egoísta em manter aquela negativa, né? É como se eu estivesse recebendo pedido de amigos, e de fato eram amigos, né? Colegas de profissão, tudo, que confiavam em mim, demonstravam confiar em mim, e eu negando, como se estivesse me pedindo um favor, uma colaboração à nossa classe, e eu tivesse, assim, sistematicamente me recusando a isso, negando esse favor a um amigo ou amigos, né? Foi quando eu acabei aceitando, né, depois desses inúmeros pedidos de pessoas que eu jamais esperaria apoio, né? Então, eu questionei a mim mesmo, se todas essas pessoas competentes, as pessoas qualificadas, que me apontam como bom candidato, por que eu não acreditar em mim também? Por que eu não apostar em mim? Por que eu não me esforçar, não dar o máximo de mim para corresponder a essa expectativa? E aí assim foi feito. Fui indicado, nos submetemos à eleição, né? Fomos vitoriosos, isso lá em 2015, para a gestão de 2016 a 2018, e fomos reeleitos agora em 2018 para a gestão de 2019 a 2021. Né? E também, você, dentro da sua pergunta, está uma outra pergunta, que é por que ser presidente da subseção, ou presidente de ordem, né? É idealismo? É o quê? É idealismo? Não, no meu caso não foi, como eu acabei de explicar, né? Não foi realmente uma coisa inusitada na minha vida. Eu até brincava com os colegas assim mais experientes, né, da minha época, que um dia talvez, quem sabe, lá mais para frente, né, até poderia me submeter a uma disputa dessa, né, a presidência da subseção. Mas não era realmente naquele momento, Léo. Não era um idealismo, não era uma pretensão. Foi realmente uma questão de necessidade, eu diria. Não havia um outro nome, segundo meus colegas diziam, né? E que o nome era o meu. Então, para eu me desvencilhar daquela impressão de egoísmo, né? Eu resolvi aceitar, né? E a tal negócio, embora eu não tivesse dentro dos meus planos a presidência da subseção, é aquela coisa, nenhum presidente, eu acredito, de subseção, presidente de ordem, gestor de ordem, quer passar por uma subseção e não fazer uma boa gestão, não querer o bem dessa subseção, né? Ele quer exatamente o contrário, ele quer que essa subseção seja bem vista pelos seus pares, por outras subseções, ele quer mostrar um bom trabalho. Eu acho que nenhum Sim. colega de subseção, em sã consciência, pensa em fazer um mau trabalho, pensa no que seja ruim para a sua entidade. Ele quer fazer o melhor. Muitas vezes, a gente sabe, muitas vezes não depende dele esse melhor, né? Muitas vezes ele sofre algumas oposição, por exemplo, né? Sofre críticas, às vezes infundadas, às vezes injustas, né? Porque tudo começa pelo simples fato de ser um trabalho voluntariado, né? Toda a diretoria executiva, como também da nossa diretoria seccional, né? Então, a dificuldade começa por aí. Temos que, muitas vezes, né, melhor que eu, talvez, muitas vezes temos que abrirmos mão do dia a dia do nosso escritório, trocarmos o expediente de nossos escritórios para nos dedicarmos à nossa entidade. Carlos, eu vou interromper um pouquinho, eu vou chamar um breve intervalo. E nós voltamos. Eu gostaria que, quando nós voltarmos, você falasse um pouco sobre essa questão da tecnologia. Aliás, diz que agora as palestras na OAB, eu estou gostando muito, tanto a nível seccional quanto em subseções, são totalmente online, né? Quer dizer, os departamentos de cultura estão desenvolvendo palestras online aos profissionais. Mas eu vou chamar um breve intervalo e nós já voltamos. Eu gostaria que você abordasse essas e outras questões. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Voltamos, programa nosso Direito em Ação, hoje conversando com o presidente da OAB de São Miguel Paulista, Carlos Augusto Costa. Carlos, que tem aquele jeito próprio do advogado que fala com o coração, fala com a verdade, fala com transparência, né? Fala com aquela humildade de quem tem muito conhecimento. É assim que eu vejo o Carlos. Eu não sei você, telespectador, mas de qualquer forma vale os nossos elogios a todos os presidentes de ordem, porque eles desenvolvem um trabalho voluntário e a OAB está sempre presente na vida do cidadão, nos momentos históricos importantes, é assim que vem desenvolvendo. Mas, Carlos, como nós estávamos falando, estamos ao vivo aqui nas redes, inclusive, estamos ao vivo, todos estão nos assistindo. Eu gostaria de saber o seguinte, essa questão da tecnologia em si, as suas orientações, as suas observações em relação aos profissionais e que que esse vídeo, de qualquer forma, ele seja um recado a todos os profissionais da região para que eles ouçam nas suas vozes, que você é a liderança aí na região, o que eles podem esperar da ordem e dessa nova realidade agora trazida por esse chamado isolamento. Pois é. Verdade, Léo. Essas reuniões virtuais, essas plataformas, nós temos feito muitas reuniões, a seccional pelo menos, as subseções também, né? Com a plataforma Zoom, né? Então estou mais familiarizado com ela, né? É a mais utilizada. Hoje, por exemplo, tivemos algumas dificuldades, né, com o Skype, né? Mas conseguimos suplantá-las, né, com uma certa conexão. Tivemos que conectar aqui de uma forma mais estável, e a dificuldade, realmente, eu também tenho várias dificuldades, que você também... Aliás, a tecnologia muda toda hora, né, Carlos? Então, eu acho que essas dificuldades, eu mesmo com a plataforma Zoom, em palestras, em aulas, isso dificulta bastante. Outras plataformas que são utilizadas nas redes, mas o que você acha sobre isso? Então, Léo, como eu te disse, de novo, né? É uma tendência que, felizmente, eu acho que veio para ficar, né? Ela vai passar dessa pandemia, essa crise aí, que vai passar, não é possível, não sabemos quando, lógico, não sabemos ainda, infelizmente, né? Quando vai, pelo menos, amenizar essa crise, né? Mas, mesmo amenizada, mesmo terminada, mesmo superada a crise, a tendência dessas reuniões virtuais, ela veio para ficar, né? A tendência para o futuro, e bem-vinda, eu acho, né? Infelizmente, né, veio por vias oblíquas, né, vias tortuosas, né, que a pandemia que nos oportunizou essa alternativa, né? E as palestras agora? Eu vi webinar na internet, quer dizer, palestras na internet. Como que fica? Você tem sentido? Fica cansativo, não fica? Os advogados gostam, os profissionais acompanham. E outra pergunta também que eu já gostaria de fazer, quer dizer, quem não é advogado agora também pode assistir de uma forma bem fácil pela internet? Quer dizer, é só chegar e clicar no link e entrar na sala e assistir a palestra. Qual que é a expectativa disso? E principalmente em relação a público, eu penso nos estudantes de direito. As reuniões da seccional, Léo, ela é limitada aos advogados, aos presidentes de subseções, 243 no estado de São Paulo, né? Então, só por aí já existe um número bastante elevado, além dos conselheiros da OAB, né? Estaduais, às vezes federais, e a própria diretoria seccional, né? Então, a gente aglutina aí em torno de 300 pessoas. Então, por essa razão, ela não é aberta ao público e aos demais colegas advogados, né? Pelo menos essa reunião da seccional tem sido feita finalmente agora, Sim, porque ela claro. já tem um público-alvo bastante grande, né? Mas as palestras? Eu digo em relação às palestras propriamente ditas. Palestras. Então, as palestras, sim, são abertas, né? Porque por melhor que ela seja, ela acho que não atinge um público aí de 300 pessoas. Não me lembro de ter visto alguma com essa quantidade de público, né? Mas elas, sim, teriam e têm sido abertas, né? Porque a única forma que nós temos nesse momento de atingirmos o maior número de pessoas, né? De colegas. Então, não só as reuniões, como estou falando, mas também as palestras, né? Porque
nesse momento também, impossível se falar em palestras presenciais. Então, onde tem bombado aí nas redes sociais, palestras, lives, todos os dias, todos os horários, né, para todos os Sim. gostos. Mas também, com relação a palestras, eu acho que é uma tendência que veio para ficar. É diferente, por exemplo, do advento do processo digital, processo eletrônico, que era uma novidade para todo mundo, mas nós fomos capacitados, nós fomos aprendendo, nós fomos estudando, fomos assimilando aos poucos essa necessidade, né, que se nos apresentou. É diferente dessa crise agora, da pandemia, que fomos obrigados a engolir goela abaixo, né, essa necessidade, essa ferramenta, né, que é a única que se mostra eficiente, eficaz nesse momento. A única forma que temos de interagir, né, entre não só nós advogados, como todas as categorias aí, eu acho que tem se utilizado, né, E deixa desse eu meio. aproveitar e perguntar o seguinte: existe uma preocupação ética por parte da sua subseção com relação a estas transmissões realizadas pelos profissionais? Nós sabemos que temos o Estatuto da Advocacia e existe uma série de restrições, existe uma preocupação por parte da ordem com relação a essas palestras. Eu não digo nem palestras, mas as lives que são realizadas e a forma de expressão, porque através da internet, claro, a comunicação ela acaba se tornando muito rápida, muito viável, quer dizer, atinge todos os rincões aí. Mas o que você acha em relação a isso? Tem havido, sim, Léo, a preocupação com relação à má utilização dessas lives, né? É, com relação ao abuso ou à propaganda, né? A captação de clientela, que vai de encontro que contraria, na verdade, o nosso código de ética, né? Então, eu tenho conhecimento de que o TED, né, o Tribunal de Ética e Disciplina, tem estado atento com relação a essas lives, né, justamente para dar uma flexibilização, não, Uma lapidada, vamos dizer. né, Uma lapidada, uma restringida aí no uso indevido das redes, né? o mau uso dessa ferramenta, né. Eu também soube, isso até antes da pandemia, havia participado de uma palestra lá na nossa seccional, justamente sobre a questão do marketing, né? Marketing jurídico, propagandas em geral, né? E eu ouvi não me lembro agora qual conselheiro federal que palestrou, essa palestra foi presencial mesmo, né? E ele falava na época da tendência do nosso Tribunal de Ética flexibilizar em alguma coisa as propagandas, a divulgação, esse marketing jurídico, né? Lógico, ainda com limitações, ainda com restrições, mas ser um pouco mais tolerante, né? Dada a realidade vivida principalmente pela jovem advocacia, né? Lógico, nós profissionais já experientes, já com alguns anos de janela, temos as nossas dificuldades também. A crise está aí, não a crise agora, a pandemia, antes dela mesmo, que atingia frontalmente a nossa classe, né, a advocacia, mas ela é mais sentida realmente na jovem advocacia. Colegas que estão iniciando suas carreiras, tem a questão da inexperiência, a clientela que eles não têm ainda. A OAB de São Miguel vem orientando os profissionais nesse sentido? É sempre possível nas nossas entregas de carteira aos novos advogados, advogadas, a gente procura dar o mínimo de orientação nesse sentido. Eu, por exemplo, costumo, na minha fala, nessas entregas de carteira, costumo aconselhar esses novos colegas com relação a parcerias, né, no sentido de formarem parcerias, eles com seus colegas de faculdade, dos bancos da faculdade, já se conhecem, estão ali recebendo suas carteiras, né? Ou até mesmo, e por que não, talvez até de uma forma melhor, formarem parceria com colegas já mais experientes. Esses colegas que já têm o seu escritório já estabelecido, já têm sua clientela, né?
enfim, já iniciou a sua carreira, já tem ali, já está em plena atividade no mercado, e que também tem suas dificuldades, não só em relação à crise, né, financeira, porque passamos nos últimos anos, mas também a crise tecnológica. Nós temos colegas idosos que até hoje, eu falei do processo digital, processo eletrônico, colegas que até hoje não sabem utilizar, não têm facilidade, têm enormes dificuldades. E a jovem advocacia, esses colegas mais jovens, que dominam com muita facilidade essa área, a informática, né? E que tiram de letra uma dificuldade ou outra, né? Então, eu sugiro, eu aconselho, né? Recomendo, pelo menos, a esses colegas, esses jovens colegas, que procurem essas parcerias. Ele vai ajudar o colega mais experiente nessa dificuldade na informática, né? E, por outro lado, vai usufruir dos conhecimentos, da estrutura do escritório desse colega, da clientela que ele já tem formada, né? Enfim, dessa estrutura toda. Então, acaba sendo uma parceria boa para ambas as partes. Então, é uma das coisas que eu recomendo, né? E, por outro lado, também, a chamada... Eu até faço ressalvas quando eu cito essa expressão, porque ela é tida com reserva por alguns colegas, por entendê-la pejorativa. Mas eu prego, sim, que a jovem advocacia inicie fazendo a chamada clínica geral. Eu acho que se é o mal necessário. Tá? É importante, e aí vem a importância de conversarmos com lideranças de regiões, porque vocês, claro, trazem sempre opiniões e reflexões. Claro, se a sua opinião é extremamente válida, e ainda que alguém não concorde, ou que realmente seja algo que seja do consenso geral, ou não, o que importa é que você traz aqui uma opinião e traz uma reflexão para todos nós. Isso eu acho muito importante, né? Pensar em jovem advocacia é pensar no futuro da instituição. Então, eu acho o futuro da profissão. Então, eu acho muito importante suas considerações. E essa preocupação que a OAB possui com a jovem advocacia. Exatamente. Mesmo aquele colega, jovem advogado, advogada, que já tem um direcionamento, já tem uma pretensão, já tem um plano, já se direcionar para uma determinada área, se especializar em uma determinada área, eu acho que mesmo para esse colega, é importante que ele passe por essa chamada clínica geral, para que ele tenha uma visão do que é o direito penal, o que é o direito trabalhista, o que é o direito de família, tributário, previdenciário, e assim por diante, né? E é lógico, depois de passar dessa experiência, ele se direcionar, se especializar na área que realmente ele escolheu, né? Aliás, eu acho que numa última conversa, quando conversávamos, eu ainda comentava com você, você destacou, inclusive, numa outra live, e eu percebi durante essa live que você falava com os advogados, você falava da importância dos advogados participarem na ordem. E agora eu fico pensando nesse período de tecnologia aqui, quer dizer, agora a importância do advogado participar nas lives, nas redes, enfim, participar junto àquilo que a OAB vem desenvolvendo a nível de comunicação. Quer dizer, a OAB se transformou em uma instituição, claro, extremamente importante e agora muito mais tecnológica, levando comunicação pelas redes em geral. As redes acabaram sendo de extrema importância para aprimorar os profissionais. Quer dizer, se a casa da advocacia está fechada, a OAB está compartilhando informações na rede. Então, eu acho isso muito importante. Quer dizer, é importante agora a presença do advogado na web, webinar, é isso? É isso. É verdade. Como falei, é o que temos no momento, né? Então, ainda que por vias tortuosas, né, fomos condicionados a isso, né? Fomos obrigados a aderir, a enfrentar essas dificuldades. É uma novidade para muitos ainda, né? Ontem mesmo, em São Miguel, nós fizemos uma reunião dessa telepresencial com colegas, presidentes de comissões, as nossas diretorias, né? Atingimos um público de 44 pessoas, né? Mas muitos ali estavam ali pela primeira vez, era novidade para eles, mas, como falei, é uma coisa que, mesmo passada essa crise, essa pandemia, vai ser uma tendência. Não vejo assim, não vejo uma forma melhor da gente, dentro da capital aqui principalmente, com esse caos que é o nosso trânsito, né, a gente lançar mão dessa ferramenta, né,
em reuniões mensais, em reuniões semanais, sei lá, né? Então, acho que foi uma ideia que foi plantada e bem plantada. Eu acho que é realmente uma tendência para o futuro. E bem Agora aproveitando aqui o nosso diálogo, eu não sei o telespectador que está nos assistindo nesse momento, estamos ao vivo, mas o que me chamou bastante atenção, além das considerações do Dr. Carlos, né, me chamou a atenção ali a sua camiseta. Essa camiseta que tem um emblema. Eu queria saber o seguinte, claro, você foi convidado para falar aqui no programa, mas quer dizer, você está vestindo literalmente a camisa da OAB, é isso? É o OAB de São Miguel Paulista. Esse logo, na verdade, é do time de futebol? Como é que funciona? Quer dizer, me fala um pouco dessa camiseta. É uma camisa que tem realmente o logo da OAB, é de uma corrida que eu participei no Centro Histórico, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, Você né? Você está correndo ainda, Carlos? Eu correndo não, continuo jogando futebol, né? Sempre joguei. Estamos parados agora também porque os campeonatos da OAB estão paralisados, né? Mas sempre joguei futebol. Eu corri algumas corridas, né? Mas percebi que dentro do esporte eu não sou um bom atleta, corredor, eu diria. Eu acho que a corrida ela tem que ter uma técnica, ela tem que ter. Ela é uma especialidade no esporte, né? E eu comparada com o futebol, por exemplo, que eu jogo desde criança, eu tenho muito mais facilidade de jogar futebol do que correr. A OAB estimula a participação. É só correr, só desembestar, correr e tudo bem. Mas não, tem uma técnica, você tem que saber quando acelerar, quando segurar, quando o próprio aquecimento que você tem que fazer, alongamento, essas coisas todas. E eu digo isso porque as corridas que participei, e eu participo todo ano, porque São Miguel tivemos a felicidade de instituir no calendário das festividades do bairro de São Miguel, de aniversário do bairro de São Miguel, que é em setembro, a nossa corrida da advocacia. Já fizemos 4 edições, os 4 anos da minha gestão. E pretendemos que ela se torne realmente uma tradição para as futuras gestões, né? Porque é a oportunidade que a gente dá para os colegas. Corrida no esporte, corrida no dia a dia também, porque a advocacia não para. Os profissionais estão sempre aí correndo aí atrás dos prazos, das ações. Agora, essa questão do esporte, quer dizer, aí nesse período aí, o time de futebol, que aliás o time de futebol foi sempre referência, se eu não me engano, o time de futebol de São Miguel Paulista, algum outro colega, algum colega seu, enfim, algum outro profissional de um outro time estiver nos assistindo, claro, esses são elogios ao time de futebol de São Miguel Paulista, mas de qualquer forma, esse time aí sempre esteve aí no destaque. E aí como é que faz agora? Mantém unido o time? Como é que o time vem treinando aí para os próximos campeonatos? Que, aliás, a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo sempre desenvolve um excelente trabalho em prol da saúde dos advogados, claro, né? Vamos deixar aqui os elogios. Mas e aí, São Miguel, como é que faz o time? O time se mantém unido nesse período de pandemia? Ô, Léo, uma pequena correção. São Miguel Paulista, nos campeonatos da OAB, futebol. Olha, São Miguel nunca havia sido campeão de nada, futebol. Até 2015. 2016, que foi o primeiro ano da minha gestão, não porque eu tivesse feito algo para isso, mas fomos campeões da categoria veteraníssimo, que é aquela categoria de colegas acima de 50 anos. Então, foi uma conquista, foi uma façanha, na verdade. Nunca antes ocorrido em São Miguel, mas que caiu no meu colo. Coincidência ou não, foi no meu primeiro ano de gestão. E nesse mesmo ano, fomos campeões de uma outra categoria também, que é a categoria Master, advogados de 40 anos, essa em parceria com a nossa co-irmã Itaquera. Então, para quem nunca tinha sido campeão, ser campeão de 2 modalidades diferentes, as duas que nós participamos, na verdade, porque tinha uma terceira modalidade, que é a principal, que são os advogados mais jovens, essa nós não participamos. Nas duas que participamos, fomos campeões de uma Associação de São Miguel e na outra, em parceria com a co-irmã Itaquera. Então, foi uma alegria muito grande, lógico, e eu sempre me orgulho muito de falar isso, porque sempre fui jogador do São Miguel, né? Uma certa época eu joguei por Itaquera, mas sempre, a maior parte do tempo por São Miguel. Então, eu acredito até mais, Léo, acredito que nunca mais seremos campeões.
É tão difícil, é tão disputado o campeonato, e por isso o motivo de orgulho, né? Um ano, pontualmente num ano, fomos campeões. Fica para a história. Se nunca mais formos, aquele ano nós fomos. Então, essa é a alegria, é o orgulho que nós temos. Mas Carlos, deixa uma mensagem para esses profissionais que estão nos assistindo, enfim, para os advogados, e para aquele que ainda é estudante de direito também, que busca exemplos e os seus exemplos, enfim, como liderança nesta região, respeito, quando converso com o presidente de subseção daquela região, sempre respeito o seu trabalho e o desenvolvimento, as ações que vem desenvolvendo a nível de gestão, mas acho que realmente vocês são sempre um exemplo. Para isso, gostaria de uma mensagem para esses que estão nos assistindo e agora ao vivo. Ok, Léo. Léo, eu diria para a Jovem Advocacia, especificamente de São Miguel, que uma das coisas que essa minha gestão, né, incluindo a primeira e agora essa segunda, que estamos na metade dela, é uma coisa que eu gostaria que ficasse realmente para as próximas gestões, e isso eu espero da Jovem Advocacia, porque a gente tem visto aí alguns nomes, alguns colegas que vêm se despontando, vêm se destacando, e que merecem realmente, e terão certamente essa oportunidade de um dia estarem à frente da nossa subseção, da nossa entidade de classe local. Então a gente espera que esses colegas, lógico, superar dessa crise aí, e com essa nova tendência, né, dessa comunicação virtual, né, dessas reuniões virtuais, que eles continuem se mantendo informados, atualizados, né, e atentos às necessidades da nossa classe, né, aos anseios da nossa classe, e mantenham a nossa bandeira, que aqui em São Miguel, principalmente, onde somos, viu, Léo? Para minha alegria minha não, da minha diretoria, o que nós fizemos pela OAB de São Miguel, pela subseção de São Miguel, foi levar a OAB para todo e qualquer canto de São Miguel. A OAB, a subseção de São Miguel é reconhecida hoje por praticamente todas as entidades de São Miguel, Itaim Paulista e até Menino Matarazzo, né? Por quê? Porque nós fizemos isso fez parte dos nossos planos, da nossa plataforma na campanha, né? De que abriríamos realmente as portas da OAB, levaríamos a OAB para todas as comunidades, né? E em muitos eventos que participei, muitos nunca tinham ouvido falar em OAB, não sabiam o que era OAB, e aqueles que sabiam achavam que a OAB era apenas um órgão de defesa e proteção dos advogados. É o que popularmente as pessoas entendiam, né? Foi quando houve aquela preocupação de explicar para essas comunidades que a OAB não era só a casa do advogado. É lógico que ela pugna pelo bom profissional, pela boa conduta do profissional, né? Pelo cumprimento das suas normas éticas e disciplinares, né? Mas que também pune, que também, quando necessário, os maus colegas que se conduzem mal são também punidos pelo nosso Código de Ética. Então, não era só uma entidade de proteção aos advogados, né? Mas sim até de fiscalização, né? Lógico que quando um colega tem seus direitos violados, suas prerrogativas violadas, temos que exigi-las. A nossa classe, mais do que ninguém, né? Temos que dar esse exemplo de disciplina, esse exemplo de exercício de nossos direitos, de nossas prerrogativas. Mas, obviamente, que os abusos têm que ser coibidos. Então, eu espero que essa nova advocacia, eu disse São Miguel, mas, de uma forma geral, eu acho que as subseções, as 243 existentes no estado de São Paulo, elas têm que ter frequentes renovações, oxigenações em suas diretorias, né? Novas ideias, novas disposições, novos colegas, né? Às vezes não só novas ideias, novos colegas, literalmente novos colegas, ou seja, a Jovem Advocacia, né? Então, fica aqui esse meu desejo, a minha esperança de que a Jovem Advocacia realmente
tome a frente cada qual na sua região, né, na sua jurisdição, se empenhe nesse sentido. E que outra coisa que eu falo na nossa entrega de carteiras, Léo, falo da grandeza da nossa OAB. Tá? Não estou aqui querendo puxar a sardinha para o nosso lado, não. A OAB, eu sempre falo isso também, estou cansado até de falar isso, em todas as entregas de carteiras eu praticamente falo, que a OAB é a maior entidade de advogados do mundo. E está lá no Google, não sou eu que estou dizendo. Eu tive dúvida, eu fui lá e consultei, e é verdade. Me falaram, eu fiquei na dúvida, falei, não, acho que é exagero. Fui lá e está lá. A OAB é a maior entidade de advogados do mundo. Né? E outra, somos 1.200.000 advogados no Brasil, 400 mil no estado de São Paulo, 150 na capital. Em São Miguel somos 2.200. Tatuapé, 4 mil e poucos advogados, me parece. Tem 3 mil e poucos. E assim vai. A capital, 150 mil advogados. Então, é uma classe realmente muito grande. E essa grandeza, às vezes, até vem a nos prejudicar. Sabemos disso. Por exemplo, agora, quando decretado o rodízio de 50% pelo prefeito da capital, Bruno Covas, a OAB fez gestões para que houvesse a exceção com relação aos advogados, por entender a sua essencialidade. Mas, embora não tenha sido dito nessas palavras, mas acredito que a própria quantidade de advogados da capital dificultou essas conversas. Né? Porque, como disse, somos 105, só na capital somos 150 mil. Então, abriríamos um perigoso precedente para que outras categorias também reivindicassem e dessa forma, não estaríamos colaborando com o isolamento social, né? A quarentena preconizada pelas autoridades médico-sanitárias, e nós, a OAB, a nossa entidade como um todo, tem empregado isso para que realmente façamos o isolamento social e participemos dessas quarentenas para bem-estar não só da advocacia, como a sociedade como um todo. Né? Então, é isso, Léo. Acho que é o que eu poderia dizer, deixar a palavra ao seu público, seriam essas as palavras. E, mais uma vez, agradecer aí o convite feito por você, nosso Direito em Ação, do programa Nosso Direito em Ação. Tive o prazer de conhecer. E, quem sabe, aí, em breve, voltemos a falar com mais tempo, quem sabe com a nossa diretoria também, para falarmos mais das nossas ações aqui em São Miguel. E me coloco à sua disposição, sempre que desejar, estaremos à sua disposição. Muito prazer, teremos sempre muito prazer em falar para o seu público. Tá, Léo? Muito obrigado, então. Não sei se você já vai finalizar, mas de minha parte, eu já me despediria. Eu que agradeço, Carlos, dizer da satisfação de conversar com uma liderança como você, que fala com o coração, é um presidente de subseção que é um excelente profissional, claro, fala com o coração, fala de acordo com aquilo que os advogados pensam, que é um futuro ainda melhor para todos nós. Quero agradecer muito a sua participação. Digo de futuro melhor para todos nós porque a OAB é sempre muito importante na sociedade. E, aliás, eu quero até aproveitar, em nome de todos os jornalistas aqui, fazer um sincero elogio. Eu nunca elogiei, mas hoje eu tenho que elogiar nosso presidente da OAB, do Conselho Federal, que com muita ênfase ele publicou ali na sua rede uma mensagem a todos os jornalistas dizendo que os meios de comunicação, os jornalistas têm na OAB ali a sua fiel defensora. Não foram essas as palavras, mas quis dizer isso, né, sempre fazendo ali um elogio e demonstrando o apoio que a Ordem dos Advogados traz a todos os jornalistas desse país. Então não posso deixar de aproveitar esse momento, porque ele publicou, inclusive, recentemente, essa questão que, de certa forma, traz aí um apoio, um eixo de sustentação, porque, com certeza, as palavras da OAB são muito importantes e as palavras das lideranças que estão à frente da OAB sempre têm uma força especial. É o seu caso na região de São Miguel Paulista. Tem sempre uma força importante a nível institucional, a nível social. Agradeço a sua participação e dizer que você comentou sobre a diretoria. Sua diretoria está sempre de portas abertas aqui no programa, se quiserem divulgar o trabalho, se quiserem acessar o portal, encaminhar notícias. O programa está sempre aberto para levar conhecimentos, longe de qualquer tipo de aspecto político, mas levando realmente comunicação jurídica com qualidade, com ética
e com a determinação que faz com que possamos levar aí a comunicação e ampliar o diálogo com a sociedade. Quero mais uma vez agradecer a sua presença. E o programa Nosso Direito em Ação vai ficando por aqui, nós voltamos em breve. Hoje falamos com o presidente da OAB de São Miguel Paulista. E vamos assim conversando com outros presidentes de subseção, com advogados, com promotores de justiça, com desembargadores, delegados de polícia. Você sabe que o meio jurídico ele é amplo e a carreira do direito traz aí uma série de oportunidades para todos. É importante você acadêmico, você acadêmica de direito, acompanhe o programa, acompanhe o diálogo desenvolvido pelos profissionais. É importante que os temas sejam travados aqui de uma maneira efetiva, mas de qualquer forma que informe e contribua com o seu crescimento profissional. Longe de qualquer juridiquês, longe de qualquer aqui aula jurídica. Esse não é o nosso objetivo, mas é comunicar, é conversar, uma conversa aberta, para que possamos assim desenvolver uma sociedade ainda melhor, porque a comunicação ela é sempre muito importante. Nós ficamos por aqui, voltamos em breve com mais um convidado. Programa Nosso Direito em Ação. Até lá.